Uma barbaridade a Juventus, hein? Tá bem Uma também, a Juventus tá barbaridade. bem. Uma Eu acho barbaridade. que... Dos europeus tem sido os melhores, São. assim, eu A Juventus, acho, o né? melhor time que eu vi foi da Juventus. É, né? Eu Fisicamente acho. eles estão muito bem, eles estão muito Dos jogos que eu vi, inteiros. sim. É. E eles estão levando a sério, né? Não que os outros não estejam, mas nitidamente eles estão levando muito a sério o Então, torneio. aí vai essa pergunta. Os europeus estão levando a sério? Pra mim, sim. Eles estão levando a sério. Muito a sério. Muito a sério. Putz, eu não consigo ver isso, cara. Eu consigo. Não consigo. Eu consigo ver. Eu acho que os jogadores estão... A torcida não está. Muitos dos times... por exemplo, o torcedor do Chelsea não tá ligando pra esse campeonato. Mas os jogadores que estão lá estão. Então, eu vi alguém que estava na Inglaterra dizendo que nos pubs Tá vazio, né? não tinha ninguém vendo o jogo do É. Chelsea contra o Flamengo, e nos pubs onde tinha flamenguista estava lotado. Aham. Isso é um sinalizador razoável de você ver que tipo de expectativa que eles têm em relação a um torneio que está sendo jogado nos Estados Unidos. Sim, sim, sim. E aí, eu acho assim, o que está acontecendo nas rodadas está surpreendendo os europeus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Sim. Mas eu não sei se isso faz com que eles se interessem mais pelo torneio ou não. Aham. Eu acho que tem times que têm uma mentalidade muito vencedora e eles estão indo pra ganhar mesmo, a Vera. É o caso do Real Madrid, lá não se admite você perder. Isso não é admitido, independentemente do campeonato. Eles vão encarar a Supercopa da Espanha com a mesma seriedade que eles estão tratando esse campeonato. Então, mas com a seriedade que eles estão tratando, você pega o Real Madrid, ele sofreu pra caramba em todos os jogos que ele fez. Mas ontem contra o Pachuca tem um time ruim, hein? Não sei se vocês assistiram o fraco. jogo. É fraquíssimo o time do Pachuca. O Pachuca teve um jogador a mais durante os 90 minutos. 90 minutos. E não conseguiu assustar o Real Madrid. É um time ruim, mas o Al Hilal assustou o Real Madrid. Mas é um time que tem dinheiro também, tem bons jogadores, né? Então, Acabou o jogo só pro Acabou. nosso diretor. Atlético Então, de Madrid e Botafogo, então, PSG em primeiro, Botafogo em segundo. olha, eu tô muito curioso para ver a reação do Inter Miami para saber se eles Eu vão também. querer pegar quem. eu também. Não tem dúvida que o Inter Miami tá levando a óbvio, sério o torneio, Todo mundo né? quer fugir do PSG, mas querer não é poder também, né? Não é O poder. PSG vai jogar pra ganhar, mas até aí também, se vai conseguir, é outra história, né? Nada de novo, né? É. Então, mas sobre os europeus, o que eu tenho visto, eu não consigo ver muita intensidade deles nos jogos. Aí eu não sei se é uma limitação física Eu mesmo, acho que é a limitação mas física. eu acompanho bastante até futebol internacional, principalmente a Premier League. Eu acho que é a melhor liga que tem, assim. E os grandes times europeus eu gosto de ver. Real Madrid, Barcelona, o Bayern, enfim. Eu vejo muito mais intensidade desses jogos, principalmente quando eles se encontram, Champions League, grandes encontros. Eu vejo um jogo muito mais intenso, assim. Por exemplo, o Borussia Dortmund contra o Fluminense... não teve intensidade nenhuma aquele time. O Borussia pegou o Barcelona na Champions League, teve 10 vezes mais intensidade, sabe? O PSG, por exemplo, contra o Botafogo, pôs meio time reserva. Eu não sei, sabe? Isso daí, um time que tá levando muito a sério, não poupa meio time num jogo que pode valer a liderança. Eu não sei se eles menosprezaram o Botafogo, achou que ganharam de qualquer Eu acho jeito. que pode Mas ser eu também não vi uma grande intensidade do Botafogo nesse jogo, como eu vi em outros jogos, como a final da Champions, por exemplo, que é um jogo que você viu. Sei lá, entendeu? A Inter de Milão, por exemplo, é um time que tem muito mais intensidade. Eu ainda não vi nada demais nessa Inter Nada de Milão. demais. O próprio City na estreia pôs um time reserva. O Vitor Reis foi titular do City na estreia. Ganhou, sem muito esforço ali, porque o adversário era fraco, fez 2-0. Mas o City muito longe de ser o City que a gente é acostumado de ver, cheio de intensidade. E os times do Guardiola, no geral, a gente sabe como que jogam, né? Num nível de intensidade alta. Então, eu ainda não vi. A minha impressão que eu tenho é que, acabando essa primeira fase, chega a oitava de final, zera tudo, e aí a gente vai ver os times europeus performando no alto nível. E eu acho que eles estão se guardando, eles estão fazendo o básico para passar, e aí chega no mata-mata, é outra história. Então, se a gente vê esses times europeus patinando agora, eu acho que no mata-mata a gente vai ver os europeus muito mais fortes, que é o que me assusta. A gente vai ver eles jogando num nível de excelência maior. Mas até agora eu ainda não vi, com raras exceções, os europeus num nível
que eu Olha, costumo ver eles durante a temporada, entendeu? Para mim o time que mais me impressionou assim em termos dessa intensidade, da seriedade em campo, é o Bayern de Munique. Sim, eles levam muito essa mentalidade de Real Madrid, que eles entram realmente para ser campeão. Sim. Mas assim, esse negócio de intensidade, eu acho que o fator que mais é predominante é o cenário, que é o verão americano. Não dá para você ter uma intensidade de Champions League jogando com 30, 35 graus com o sol na cabeça. E a E intensidade ainda de Champions coloca League, jogo a eu já meio-dia. imaginava que não ia acontecer. Esquece. Essa intensidade de Champions League a gente não vai ver, porque a final da Champions League, os caras estavam jogando 20 graus, 22 graus, uma temperatura maravilhosa à noite, e não dá pra você comparar com o verão americano. Igual a Copa do Mundo, que vai ser lá no ano que vem, já foi em 94. Quem é que lembra Brasil e Itália em 94, Então, 40 graus aí, no a sol hora do que meio-dia? for Não tem como ser intenso. a hora que for oitavas, esses horários de meio-dia ter jogo, não vai ter. Será? Não, porque aí diminui os jogos. Vai diminuir os jogos, mas você tem que atender o mercado europeu também, né? Se o jogo for 10 da noite no Brasil, na Europa é de Eu acho que os madrugada. horários, Eles não se eu me conseguem engano, ver. os horários vão ser 4 da tarde e 10 da noite, se eu não me engano. 10 da noite é um horário ruim pro Mas vai ter às mercado 4 da europeu. tarde. 4 da tarde aqui seria 4 ou 9, 8 ou 9 horas da noite lá, tá ok. Agora 10 da noite aqui é madrugada lá, não é bom pro mercado europeu. A FIFA precisa atender todos os mercados com uma certa... Você tem muita política envolvida Tem, nisso, muito tem. interesse econômico, Muito. e fica difícil você estabelecer um critério técnico do esporte, né? O critério às vezes não é técnico, né? Ele tem outros fatores para as decisões serem tomadas. Porque você Essa é uma fazer delas. jogo a meio-dia com esse calor, Não dá. Não dá. Que nível você espera ver um jogo meio-dia, 35 graus na cabeça? Não tem como. não tem como. Não tem como. Aqui no Brasil a gente reclama de jogo 11 da manhã. Pois é. Não tem como. A gente vê que até que as zebras acontecem nos jogos da 11 da manhã no domingo, né? Porque é onde o pequeno, às vezes, ele consegue fazer um gol, se retrancar e o time não consegue lutar. É difícil mesmo essa temperatura. É verdade. Mas eu acho que é por isso que não há intensidade. Agora... Eu não sei se... Eu acho que isso contribui a parte física, mas eu não sei se é só isso ou se há também um pouco de desinteresse. Eu não sei, sinceramente. Eu acho que em alguns jogos eles Eu não tiraram... Eles resolveram poupar por não acreditar no adversário também. Pode Não, ser. até como uma estratégia de como eles estão cansados, em final de temporada, Coitadinhos, hein? eles podem colocar um time mais reserva e poupar o jogador para o Aí próximo que tá. jogo. Eu acho então. que eles vão entrar Pode a ser vera no mata-mata, né? Então eu acho que a gente vai Aí, ter outro com o campeonato. passar das fases, aí sim vai. É. E outra, acho assim, essa coisa do que o europeu não está dando muita bola para esse campeonato, mas no europeu tem um monte de sul-americano jogando. Sim. Você tem um monte de jogador que tem a rivalidade com os times daqui na essência deles. Então, não acho que seja bem assim de você falar assim, para mim tanto faz se ganhar ou se perder. Não, mas e o dinheiro que eles estão ganhando com esse campeonato, né? Você não pode desprezar tanto Então, dinheiro. mas essa é a força do dinheiro para falar assim, você pode não querer, mas você vai querer. Exatamente, é isso. Então, é que a gente não sabe como a instituição tá tratando o torneio, né? De fato, assim, às vezes os jogadores estão motivados, mas às vezes o presidente não tá nem aí, o técnico não tá nem aí. Às vezes, tipo assim, vai jogar PSG e Botafogo. Será que o técnico estudou o Botafogo? Será que ele deu alguma instrução a mais ali? Sabe, às vezes o técnico não tá nem aí, fala, vai lá, joga lá de qualquer jeito. Às vezes, sabe, tem que ver como que tá o clima, o que a gente falou, o clima da torcida, a pressão, sabe? Todo esse clima, acho que são várias coisas que envolvem o jogador tá motivado ou não, e não só propriamente uma rivalidade que ele tem ali, pessoal, alguma coisa assim. Embora eu entenda o que você disse, tem jogador que quer ganhar ali, particularmente, mas... Sim. E sozinho ele não ganha, né? Tem todo um entorno ali que precisa ajudar ele, né? Então, isso a gente nunca vai saber também. Com certeza, com certeza.